C-Level Show, um espaço para discutir o mercado da tecnologia. E aí pessoal, tudo bem? Sou Felipe Moura, começando aqui então mais um episódio do N², o podcast da ON2, no quadro do C-Level Show, onde a gente conversa aqui com várias pessoas que estão relacionadas aí ao C-Level ou que influenciam o mercado, influenciam as empresas, né? Então tem muita gente de peso aí que sabe do que está fazendo, sabe do que está falando, que vem participar aqui conosco. Antes de começar, então, vou fazer uma breve audiodescrição minha. Eu sou, então, um homem pardo, cabelo preto, olhos pretos e estou usando uma roupa que também é preta, nesse estúdio muito legal aqui da Padrim. Um estúdio, cada vez que eu venho aqui, inclusive, tá mais moderninho, tem várias câmeras meio robóticas e tal, tá bem interessante. E dessa vez a gente tem aqui um papo muito legal para falar justamente sobre dinheiro e o mercado financeiro, uma coisa que afeta as nossas vidas aqui, né, direta e indiretamente, né? Então, para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o André Ozovski, que está conosco, né? Muito obrigado pela participação aqui. E ele é, então, assessor de investimentos na Manchester. O André é bacharel em Economia, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também bacharel em Administração de Empresas e Comércio Exterior pela Fargs, e é especialista em Finanças, né, e Controladoria pela Unicinos. Uma bela bagagem, né? São 15 anos de atuação em serviços financeiros, explorando aí o mercado tanto local quanto internacional também de investimento, né, com meios de pagamento, investimentos, créditos, operações estruturadas. Então tem muita coisa que eu inclusive nem manjo muito, então tem que... É uma aula aqui, né? Então, hoje, na Manchester, ele desenvolveu o projeto Manchester Anywhere, que consolidou aí a primeira filial da Manchester em Porto Alegre, né? E que é aqui na capital gaúcha. E ele é responsável também pelo relacionamento corporate da filial, com foco na consultoria de investimento, crédito, câmbio, operações estruturadas. Então, muita coisa, vários temas muito interessantes. Seja muito bem-vindo aqui, então. E eu vou pedir para dar um oi pra galera e fazer uma breve descrição tua também. Obrigado pelo convite, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é André. Tô de calça branca, camisa jeans. Sou branco, olhos claros e uso um óculos escuro, com armação escura. Boa, muito legal. Então me conta um pouquinho sobre a própria Manchester também, que é um escritório mais tradicional, um escritório um pouco diferente. Como é que é a cultura que vocês trazem para dentro da empresa, né? Uhum. Que, pelo que eu entendi, assim, são 56 anos de história, é isso? Perfeito. Tem uma longa trajetória. E conta um pouco para nós sobre isso. É verdade, Felipe. A Manchester, ela é um escritório, hoje ela é um escritório credenciado a XP Investimentos. Porém, a história da Manchester ela se originou há muito tempo atrás. Ela foi fundada em Joinville como uma corretora de valores. Enfim, ela fazia parte aqui da Bolsa do Extremo Sul, na frente à Praça da Alfândega. Então, a gente começou dentro desse mercado como uma corretora e ficou assim até a gente se cruzar na história junto com a XP. A XP, como todo mundo sabe, ela nasceu em Porto Alegre, aqui com o Benchimol, na época com os devidos sócios. A gente, na época, enxergava a XP como uma escola de ensino, né? Como a XP, ela nasceu como... vou ser super sucinto aqui, então tem toda a história fenomenal aqui da XP, mas a XP nasceu como... de fato aqui como vender, ela vendia cursos de como operar em bolsa de valores, ou seja, como operar o mercado de renda variável. E a gente, na época o Benchimol tentou fazer um movimento no qual seria se tornar uma corretora de valores e por algumas particularidades e regras do CVM, ela tinha que fazer a aquisição de algumas corretoras. Sim. Na oportunidade de 2006 para 2007, ele fez a compra de duas corretoras. Uma delas foi a Manchester. E aí, na época, houve a fusão e a cisão das operações, e aí foi a partir daí que a história se fundiu com a XP. E eu posso dizer, então, que a Manchester está na espinha dorsal. Sim. A Manchester está na espinha dorsal da XP desde os primórdios. Então, a gente tem uma longa história, um bom relacionamento com a XP, então a gente está com eles há bastante tempo. Que legal, esse merge das empresas, essa junção das empresas acabou acontecendo bem no início dos planos de crescimento da XP, então. É verdade. E a partir daí, então, a gente foi, então, um dos primeiros escritórios de agentes autônomos de investimentos, e a partir daí começou a se difundir o modelo de atuação da XP. Então, com os escritórios de agentes autônomos. Então, acho que entrando um pouco mais para as pessoas conhecerem como é que são os bastidores, a Manchester, ela é um escritório credenciado à XP. Então, nós somos um escritório de agente autônomo credenciado à XP, que a gente opera através do shopping financeiro, que é a XP. Quando você olha lá para comprar, quero comprar um CDB,
exemplos aqui mais simples, mais uma Sim. LCI, um CDB, que está publicado lá no shopping financeiro, se acessa através da XP pelo escritório, por alguns escritórios. E é interessante que vocês ainda assim têm, então, uma autonomia. Tem. Sim, Tem. isso é legal. Tem uma Que, autonomia. Às vezes acontece que no meio de uma fusão, coisa assim, a empresa acaba perdendo a sua autonomia, né? Acaba sendo totalmente filha da outra, né? Então isso é interessante. Um pouco que você comentou ali, de como é que a gente abraça não só, obviamente, nosso core business, nosso principal negócio é a parte de investimentos. Então, onde a gente navega com mais facilidade aqui é o mundo de assessoria no mercado financeiro. Mas quer falar de operações de crédito, a gente pode falar junto com a XP, a gente gosta muito da XP falar operação de crédito, mas também a gente tem outras vertentes, outras operações. Quer falar de câmbio, também pode falar câmbio com a XP ou com outras. Sim. Mas enfim, tem outras vertentes, quer falar de operações de desconto de duplicata, estruturação de fundos, enfim. Vocês conseguem conectar os pontos, né? Conseguem trazer, legal, conseguem conectar todas as pontas relacionadas ali, isso é muito interessante. A gente chama no mercado isso aí one-stop shop. Então, você consegue ir em um lugar aqui, centralizar e ser atendido por diversas... Sim, até interessante, talvez, no relacionamento com o cliente, né? Em termos de confiança, o cliente se sente mais... Porque estamos falando de dinheiro, né? Então, talvez o cliente se sinta mais confiante em ter esse ponto de foco e saber, bom, essa aqui é a pessoa, né, que vai me ajudar a seguir com isso aqui. É verdade. Uma das coisas que eu acho que é muito relevante, assim, quando a gente pensa em investimento é... O primeiro passo é admitir que não sabe, né? Então eu sempre tento fazer esse exercício comigo mesmo. Tipo, eu tenho meus palpites e tal, mas é um passo importante dar um passinho atrás e dizer, eu não sei exatamente o que é o ideal. Né? Então é aí que vocês acabam entrando bastante, né? Que é justamente ajudar a guiar a pessoa a fazer sabendo dos riscos, ou sabendo melhor, né? Que tá pisando mais firme, né? Em cada passo que dá. Mas esse é um ponto legal que comentou, Felipe. Eu acho que o Brasil, de uma maneira geral, carece muito de educação financeira. Sim. As escolas nos ensinam educação financeira. Pelo menos a minha escola, eu estudei uma escola muito boa aqui de Porto Alegre. Muito boa. Não ensinava matemática financeira ou a parte da gestão do dinheiro. Não ensinava. Sim. Isso é uma pena. O Brasil precisa de uma estrutura onde a gente consiga ter uma educação financeira melhor. E a gente não tem. Isso é verdade. A gente não tem. Pro povo, para as pessoas entenderem, não só por questão de planejamento para o futuro, como também organização no presente, né? Tanto é que durante a pandemia nós tivemos recorde de pessoas endividadas no Brasil, né? Então, claro que a culpa não é delas, mas talvez a gente pudesse ter ajudado elas com um pouco mais de conhecimento justamente na parte de organização, assim, né? As famílias que acabaram sofrendo muito com isso. Então chegou um ponto que a gente estava com mais de 50% de pessoas com nome sujo, por exemplo, no Brasil, né? Nome sujo, entre aspas, no catálogo lá. E imagina só, isso com certeza, só esse fato já deve afetar um monte o próprio mercado. Porque daí tu perde a confiança nas pessoas que poderiam pegar um empréstimo, ou que poderiam investir em alguma coisa, né? Ou quem sabe até para fazer alguma compra. Então tudo fica mais lento. O crédito vem do latim confiança. Sim. Então, se você perde a confiança, você não tem o crédito. Não tem mais por que apostar na pessoa, Não tem por que acreditar que, de fato, aquilo vai acontecer. Né? Está diretamente ligado, assim. E foi uma pena que a forma que isso tudo aconteceu, e foi, eu acho que, agravado por conta justamente dessa carência que tem, né? Culturalmente aqui. Né? O nosso papel, ele passa muito pela parte da educação financeira. Então, quando a gente... eu acho que é aí que, brilhou meus olhos. Tem toda uma carreira que eu tive de banco. Eu venho de um banco privado, um banco extremamente sólido do mercado, e ele foi uma baita de uma escola, assim, eu acho que... Vários desafios e lições aprendidas. Diversos, assim, ele me ensinou a entender, de fato, um pouco da profundidade do mercado financeiro. Ssó que aí, banco é banco, então o banco tem um fim, resultado pro acionista. Sim. No final das contas, se a gente resumir toda a minha história aqui, até um pouco de como é que eu decidi sair para ir pro mundo de assessoria financeira, é um pouco disso, né? Sair um pouco do viés onde tem uma meta de que precisa entregar a todo custo aquele produto, ou bater aquela questão lá que é a meta do mês, ou que precisa entregar aquele resultado, se passar por um lado onde, de fato, genuinamente, tu vai conseguir assessorar teu cliente. Sim. E passa um pouco dessa forma de tu tratar, de tu lidar com o dinheiro. E como é que tu trabalha? Se eu tentar te explicar na tecnicidade, da mesma forma que tu tentar me ensinar na tecnicidade a questão de programação e lógica, cara, não entender bilfa, não entender nada. Então, o mercado financeiro é igual. A gente tenta traduzir um bicho de 7 cabeças de uma maneira simples, não que tu vai dilubriar ou que tu vai esconder alguma parte, mas de maneira que fique entendível pro investidor tomar uma decisão. Quase uma tradução que precisa ser feita, assim. E ele só vai fazer isso se ele tiver confiança. E se ele só vai fazer, vamos indo mais esdrúxulo aqui, ele só vai comprar um CDB se ele entender o que é um CDB. Claro. É um certificado de depósito bancário. Ou qual é a diferença de um CDB para uma LCI? Sendo, de novo, bem raso aqui, mas
Ele só vai mudar, às vezes, ele só vai tomar a decisão dele se ele entender. Sim. E se ele não entender, cara, ou ele tá sendo enganado, ou ele... E esse é um fato curioso, porque eu acho que pros bancos, ou para alguns bancos pelo menos, é conveniente que a pessoa não entenda, né? Então eu, às vezes, em algumas questões... Infelizmente, né? É isso, infelizmente, sim. E eu mesmo, às vezes, quando alguém do banco me liga, alguma coisa assim, e é relacionado a algum investimento, eu sempre fico pensando, o que eles estão querendo ganhar em cima de mim com isso, sabe? Tipo, qual é a pegadinha? Não, essa questão de relacionamento com confiança, né, é muito delicada. E é uma linha meio tênue que tem, né? Uhum. Mas aqui, obviamente, não quero, assim, criar algum juízo de valor negativo pro banco, porque eu acho que o banco, ele faz parte do ecossistema. Ele é um player, pode dizer assim, importante no ecossistema social. Ele é importante. A gente precisa de instituição financeira hoje, obviamente que suas devidas concentrações, eu acho que é errado, a gente enxerga no Brasil em torno de 90%, eu vou arredondar aqui, a concentração do dinheiro em mercado bancário. Sim. Se olha para mercados mais evoluídos ou maduros dessa forma, como por exemplo, nos Estados Unidos, você conhece bem, a concentração do dinheiro não está nos bancos. Fica mais distribuído, né? Bem mais distribuído. Sim, isso é verdade. Tem algumas questões, inclusive, durante a pandemia, muita gente falindo, muita gente quebrando, e bancos tendo recordes de lucro, por exemplo, né? Estava acontecendo em alguns casos, assim. E muito acaba se dando por causa da forma que esse ecossistema acaba se nutrindo, né? Acaba funcionando assim, então... Exatamente. É meio que um formato de como já existia e acaba fluindo dessa forma, assim. Aí tem muito... Eu queria ouvir de ti, assim, talvez algum conselho também, para quem é mais da área de tecnologia e está pensando em abrir a sua startup ou abrir uma empresa, né? Investir seu tempo nisso aí. E pensar, talvez, assim, questão de investidores, né? Questões de que cuidados deve ter até daqui a pouco. Vou fazer um empréstimo ou de repente receber um investimento. O que eu faço com esse valor que eu recebi? Porque eu não vou sair gastando todo agora. Eu vou diluir ele e os gastos acontecerão ao longo deste 1 ano, digamos, no planejamento. Então, o que poderia ser mais conveniente, talvez, para quem está querendo abrir uma empresa ou para quem, de repente, recebeu um investimento, um aporte para fazer alguma coisa, né? E se planejar, se organizar, que sabe, vou gastar, mas eu não vou gastar tudo numa tacada. Então, o que eu faço com isso aqui? Quando a gente olha no mercado, assim, inicialmente, quando as pessoas vão começar o primeiro negócio, a gente vê que a vida útil, não só no negócio de tecnologia, mas a vida útil do empresário é extremamente curta. Assim, se não me engano aqui a memória, em torno de 90% não chega a 2 anos. Dizem que tem uma barreira nos 2 anos ali, né? Se tu passar, tu tem um pouco mais de chance. Mas tem uma barreira ali. E a gente sabe que apesar de ser um mercado de tecnologia, ele no fundo ele vai ser um empresário. E é extremamente complexo o mundo do empresário para começar a desbravar, seja para construir elo de relacionamento com fornecedores, construir a questão com clientela, ou até mesmo entender um pouco de como é que vai funcionar a carga tributária sobre aquela empresa. Qual é o tipo de empresa que ele vai abrir. Então, a primeira coisa, na minha visão, que eu enxergo, eu não atendo empresas de startups muito pequenas, mas todas as empresas que eu atendo, algum dia foram uma empresa pequena. Elas precisam ter alguma, posso dizer assim, uma assessoria, seja uma assessoria financeira, uma assessoria contábil, para saber como é que eles vão primeiro montar o alicerce, para não chegar e montar uma pirâmide reta aqui. Pega um Lego e monta uma pecinha em cima da outra. Chega uma hora que não cai. Então, precisa montar o alicerce até que você consiga construir alguma coisa que seja sólido. E esse alicerce daqui é um pouco que a gente falou agora, é um pouco da educação financeira. Se a pessoa não teve nem educação financeira na infância ou passou por épocas do fundamental, que ele precisa ter alguém junto com ele de confiança que vai mostrar para ele um pouco de como é que tem que ser feito. Porque o negócio dele, se a pessoa é programador ou se é um desenvolvedor, o negócio dele é fazer especificamente aquela área de tecnologia. E não é fazer a gestão administrativa, talvez, de uma empresa. Então, ele precisa ter gente de confiança que conheça e que possam dar um suporte para ele. Claro. E vou te dizer que até nem é só na área de tecnologia que isso acontece muito, tá? Vou trazer um exemplo que eu vivenciei há pouco tempo, assim, que a gente estava se envolvendo com algumas outras empresas, assim. Tinha uma empresa lá que era uma empresa de família, né? Então a família, o pai, assim, da família mantinha essa empresa desde jovem, a empresa tinha 50 anos, e ele estava querendo se aposentar e ia passar a empresa então para os filhos. E os filhos queriam modernizar a empresa. Então o que acontecia? Ele mantinha essa empresa que tinha já um bom porte, usando papel e caneta ainda. Sabe? E aí eles queriam modernizar e trazer outras coisas, inclusive assessoria, consultorias e tudo mais. E para ele tinha uma certa barreira meio que, não sei se social, uma barreira psicológica,
Que era tipo, eu fiz funcionar e não precisei Sempre de nada deu certo disso. desse jeito. Exatamente, né? Então é engraçado essa coisa que é o admitir que não sabe, que dá pra melhorar, né? Mas na verdade ele sabia, ele aprendeu, né? E descobriu e fez funcionar, legal. Mas muitas vezes tu pode fazer muito melhor e não tá enxergando isso ali, né? Então, trazer essa ajuda. E aí eu me lembro que essa família tava enfrentando essa barreira psicológica, assim, de... Olha só, a gente tem que abrir portas e chamar ajuda, sabe? Chamar alguém pra gente poder crescer e, né, expandindo. Assim, a gente vê que, assim, não só no mundo de mercado financeiro, mas as pessoas, de uma maneira geral, têm vergonha de mostrar a ignorância, não a ignorância no modo pejorativo, mas a ignorância, pô, eu não conheço... Num tema, né? De um tema, e eu preciso de alguém que possa, alguém que conheça especificamente daquela dor que eu tenho, que a minha empresa tem, para que eu possa conseguir permanecer e sobreviver no mercado, ou até fazer a sucessão. Então a gente vê que empresas familiares, pô, quem deu um exemplo aqui se tem um patriarca que tem um negócio, e esse negócio ele chegou porque tá querendo se aposentar, ou porque tá querendo, enfim, eu acho que fazer a transição para os filhos, para que os filhos possam herdar o legado dele. Sim. Você comentou um exemplo que os filhos, muitas vezes, assim, eles até querem fazer, mas às vezes não conhecem. Ou até tem casos que a gente vê que o patriarca quer passar para a próxima geração e os filhos não querem. Não estão nem aí. Eu acho que pouco o pai é do ramo de engenharia, mas o filho é do meio de tecnologia e... Não quer se envolver. Não quer se envolver, porque ele... Enfim, porque não é do business dele, ou seja, não é do interesse dele. Sim. Então precisa, às vezes, de uma consultoria financeira. Pô, se a gente vai estruturar uma sucessão, para quem a gente vai fazer a operação? Para quem a gente vai vender para alguém? A gente vai se fundir com alguém? Então, meu ponto é, se você tiver que montar, se você quer montar um negócio do zero, acho que buscar dentro do seu networking Sim. Até eu me lembro que eu vi algumas empresas nos Estados Unidos, lá, umas startups que tinha a pessoa que fundou a empresa. Sim. Né? E aí, em um dado momento, até por conta de aconselhamento de investidores, algo assim, a pessoa contratava alguém que fosse CEO. Alguém que estava acima dela. De mercado. Exatamente. Alguém que estava... Daí é muito curioso. Tipo, a pessoa que fundou a empresa tinha alguém acima dela, né? Pra ajudar justamente a enxergar as coisas que ela não enxergava. Porque a pessoa tem um nicho e tu não pode esperar que a pessoa conheça tudo de tudo, né? Então, pô, a pessoa é especialista numa área, seja tecnologia, por exemplo, tu não vai conseguir ser especialista também na área financeira. Então, tu precisa ter pessoas de confiança ali pra te guiar, né? Até porque tu vai dar alguns passos, às vezes, que vão ser perigosos, ou daqui a pouco tu vai negociar uma coisa que é muito grande, tem que saber enxergar os riscos em cima disso, né? E eu queria ouvir daí qual é a contrapartida disso. O que tu acha que é o contrário? Que a gente tá falando aqui sobre as finanças influenciando as empresas de tecnologia. E a tecnologia influenciando as finanças, né? Como é que a gente enxerga isso hoje? As novas tecnologias, as novas ferramentas estão viabilizando o melhor acompanhamento do mercado, estão conseguindo fazer isso, e também as empresas de tecnologia, como elas estão mudando e moldando o próprio meio financeiro, né? Acho que um tema ele não se separa do outro aqui. A gente olhando na tecnologia, vamos pensar um exemplo aqui da parte de tecnologia no mercado financeiro. Existe quando a gente monta um portfólio para um cliente, quando a gente faz uma estratégia diversificada aqui, a gente pode, dentro da diversificação, escolher um fundo de investimento quantitativo. Pô, André, o que é um fundo de investimento quantitativo? Um fundo de investimento quantitativo, ele é um fundo que, aqui eu vou dar um exemplo aqui, a Giant Steps, um exemplo aqui de um fundo, que é um fundo bem conhecido. Eles montam estratégias quantitativas onde a gente tem a decisão 100% tomada por logaritmos, ou seja, fórmulas matemáticas, que não tem a gestão humana naquela decisão. As pessoas montam as estratégias, pois existem os analistas que vão, se não me engano, tem uma estratégia particular, a do Giant Zaratustra, é um fundo quantitativo macro. Ele tem acho que aproximadamente 30, nerds que montaram ou que estudam o mercado e montaram as tendências, probabilidades, e aí desenvolveram os mecanismos e as formas matemáticas para seguir uma tendência de mercado. E depois que eles desenvolvem essas fórmulas, eles colocam lá, plotam dentro da estrutura e o robô roda. E aí não tem inserção manual. Quando você olha assim, pô, e dá certo isso aí? Muitas vezes dá certo. Pô, então, por que dá errado, André? Porque no fundo, a tecnologia foi montada por pessoas. E as pessoas, com seus devidos graus de conhecimento, montaram com alguns vieses. Mas ali é uma estrutura particular da tecnologia. Pois eu gosto de fundos quantitativos, mas não concentro toda a minha renda, todo o
meu patrimônio dentro de uma estratégia quantitativa. Pô, mês passado, esse fundo, se não me engano, caiu, acho que foi 4 ou 4,5%. Pô, mas por que deu errado? Eu falei, porque às vezes dá errado, porque o mercado tem uma tendência e a tendência não acontece. É a zebra, né? É a zebra. E aí tem alguns gatilhos que acabam sendo acionados e o fundo acaba dando ré. Brinca assim, deu ré nesse mês. Eu acho isso tudo bem interessante. É curioso esse elo que tem, assim, porque a gente tem muitas pessoas que a gente brinca, né, sobre serem nerds e geeks na área de tecnologia. São fundamentais. E creio que na área das finanças também tem. A gente até fundamentais. Conversando antes aqui sobre um pouco do estereótipo que tem da pessoa que é broker, assim, né? Uhum. Que é a foto daquela pessoa com 3 telões, com um monte de gráficos e números ali, acompanhando no beat que tá acontecendo. Uhum. Imagino que eles usem isso para plotar esses dados lá dentro, mas realmente a gente tá falando de estatística e probabilidade. Exatamente. Então sempre tem aquela chance que é não zero, né? Qualquer coisa que a chance não é zero, pode acontecer em algum momento. E isso deve mexer todo o mercado, né? Exatamente. O próprio Elon Musk mesmo, por exemplo, movimentava o mercado para lá e para cá. Fazia ping-pong com o mercado, com o poder que ele tinha ali de influência, né? Inclusive muito criticado por conta disso. E a gente não consegue esperar. E essas decisões, que às vezes tem algumas pessoas que têm o poder de fazer isso, elas vão dar zebra dentro daquelas formas matemáticas, que não faz sentido. Pô, um modelo matemático não foi programado para que uma pessoa fizesse aquela tendência acontecer. E acaba com... Exatamente, vai por água abaixo aquela estratégia. Mas a tecnologia, ela tá dentro do mercado financeiro. Eu dei um exemplo aqui, né? Sim, claro. Que é um fundo quantitativo que a gente gosta, mas a gente não... Como assessor de investimento, a gente não acredita que todos os ovos têm que estar naquela cesta. Claro, perfeito. Isso eu acho que é uma das principais dicas que se dá. A primeira coisa que eu ouvi quando eu comecei a pensar em investimento foi isso. Não bota tudo no mesmo lugar, né? E eu acho que realmente é fundamental. E relacionado ainda a isso de tecnologias, o que está agora todo mundo falando, que não tem como não falar, né, sobre inteligência artificial. Verdade. Então, isso mesmo que tu estava comentando aí, essas ferramentas, né, fórmulas, a inteligência artificial está aí com muito poder de influenciar nisso diretamente. Ainda acho muito difícil, porque o mercado financeiro ele tem muitas variáveis, né, muitas. Então, é muito difícil tu conseguir realmente ter uma precisão muito grande. Mas nunca se sabe. Então, ou pelo menos, talvez, mais assertividade. Porque, às vezes, um pouco mais de assertividade no algoritmo que tu tenha te faz ter um monte de dinheiro de diferente de um mês pro outro, né? Então, acho eu que a inteligência artificial, com o uso correto, tende a influenciar, espero que positivamente. Eu não sei se esse é o feeling que tu tem também. Perfeito. Eu divido em, talvez, 2 partes aqui. Como é que a inteligência artificial ela é aplicada pelo assessor de investimento. Como é que eu, assessor de investimento, vou usar a ferramenta de inteligência artificial ao meu favor, que eu acho que, assim, a gente está vendo só a pontinha do iceberg. Sim. O ChatGPT não tem 1 ano, faz 1 ano agora em novembro. Explodiu o negócio? Explodiu. A OpenAI foi vendida por $1 bi para a Microsoft. Sim. Então, o que a gente está vendo é, assim, posso brincar, assim, é como Thomas Edison, quando criou lá, inventou a luz, a gente chama ainda conta de luz. Mas não tem como. Hoje a energia, né? Ela serve para muitas coisas. Não só luz. Não só luz, como, por exemplo, o computador, que o computador entre uma delas, é uma das fontes que são criadas as inteligências artificiais. Sim. Né? Então, quando a gente olha assim, o Uber, que tá hoje, faz parte do nosso dia a dia, O Uber não é... a gente não pode dizer que o Uber ele teria tomado essa proporção se não fosse pela tecnologia dos smartphones que hoje cabem na palma da mão. Sim. Então, o que a gente está vendo de inteligência artificial, então a gente olha assim, como é que isso pode estar... Então, o primeiro ponto, como é que eu olho a inteligência artificial no meu dia a dia? Como é que eu posso me beneficiar? Então, a gente tem que ter a humildade de, eu não sou letrado em tecnologia, então eu preciso entender, fazer as perguntas certas. Como é que eu faço as perguntas certas para aquilo ali me dar as respostas que eu preciso para poder resolver uma dor minha? Então, esse é um ponto. Por exemplo, no nosso escritório, como é que a gente adota a inteligência artificial, sendo super micro aqui dentro da minha análise aqui. Eu uso inteligência artificial no escritório para saber qual é a probabilidade do Felipe, que se fosse meu cliente aqui, e minha carteira, ainda, né? Ainda não é. Quem sabe, né? Quem sabe um dia. Mas qual é a probabilidade do Felipe dele sair ele tomar um churn, a gente dizer que, a gente perder o Felipe como cliente. Então, existem algumas formas de entender qual a quantidade de vezes que tu entra dentro da plataforma da XP. Qual a quantidade de vezes que tu faz um aporte. Qual o valor que tu tira e as frequências que tu tira. Frente à tua renda que tu declara ali dentro. Então, a gente tenta... E quanto tempo eu não entro no nosso CRM para falar com o Felipe, registrar alguma coisa. Então, a gente cria alguma... A inteligência artificial vai dizer, a probabilidade do Felipe sair é de tanto.
pô, entra em contato com ele. Tem que Então, fazer um trabalho em cima faz um disso. trabalho aqui de manutenção, de retenção, de reativação. Então, Legal. a gente usa algumas questões particulares, assim, para identificar. Eu dei um exemplo, mas é o que tá mais no nosso dia a dia. Pô, a gente, como assessor de investimento, no final das contas, a gente é comercial. O nosso trabalho é estar junto com o cliente e entender um pouco do dia a dia dele, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode resolver alguma questão. E às vezes uma oferta, uma questão de tempo, às vezes, tipo, ou questão de desorganização de alguma pessoa, de uma assessora, falando não só de mim, mas falando, pô, a gente tem um escritório, tem 250 assessores, cada um tem toca a vida profissional de uma maneira, e a inteligência artificial está aqui para tentar nivelar todo mundo, ou tentar balizar todo mundo. Pô, no escritório ele não tem 15 bi sobre gestão à toa, então a gente precisa entender como é que a gente consegue fidelizar melhor o nosso cliente a ponto de, pô, ele tá satisfeito ou não. Então esse é o primeiro ponto. Aí tu tá usando a inteligência artificial, digamos, da porta para dentro, né? Da porta para dentro. Sim, perfeito. Da porta para dentro. E o que a gente enxerga de inteligência artificial da porta para fora? A gente olha empresas que estão hoje dentro do... Vamos tentar... que está bastante na mídia. Um deles, a NVIDIA. Uhum. A NVIDIA... Também relacionado à inteligência artificial, né? Aumentou a demanda. A NVIDIA disparou só no primeiro semestre do ano 200% na S&P. 200%. Então a gente olha... por que disparou 200%? Então a gente olha dentro da cadeia assim, de inteligência artificial. Quais são as empresas hoje que estão na vanguarda? Então, aqui, se a gente for olhar na questão de empresa que a gente olha, e como é que a gente enxerga daqui para frente, não só o que foi. A NVIDIA, ela... Me corrija se eu estiver errado aqui, tá, Felipe? Aqui, que tu é mais... Você que é o especialista na parte de tecnologia. A NVIDIA, ela desenvolve as GPUs que a TSMC, que é a indústria, constrói. É curioso isso, porque tem vários, inclusive, algoritmos relacionados à inteligência artificial que são feitos pensados na NVIDIA. Exatamente. Você sabe como otimizar para rodar lá, né? Exatamente. Então a gente vê que o primeiro elo, assim, as primeiras camadas da inteligência artificial, que é quem cria, que desenvolve as GPUs e quem é a indústria que fabrica os microchips, são assim, as primeiras empresas que estão de fato ganhando dinheiro. Tem outras empresas aqui que vão cascateando, se a gente for entrar um pouco mais em outras camadas aqui de aperfeiçoamento da inteligência artificial, que a gente não sabe se ainda vai dar dinheiro, se esse negócio vai dar certo. A gente sabe que, assim, vai ter uma disrupção gigantesca no mercado. É um mercado que ainda está sendo descoberto, né? A gente olha assim, a NVIDIA cresceu 200%, como comentei no primeiro semestre na S&P. Existem alguns múltiplos que a gente analisa para saber se a empresa está barata ou se a empresa está cara. Então, é o preço-lucro lá da NVIDIA, que a gente for olhar no início do ano, antes de ela bombar os 200%, ela estava em torno de 35 vezes o múltiplo dela. Ela disparou esse múltiplo, quanto mais baixo, mais barato. Quanto mais alto, mais caro é a ação. E ela estava em torno de 35 vezes. Ela disparou 200% e ela começou a valer 21%. Quer dizer que ela cresceu 200% e ficou mais barata? É curioso, né? Porque a projeção... Porque a gente olha, por que a NVIDIA tá... Assim, a gente olha o faturamento da NVIDIA em 2022. Foi 27 bi de dólar. Projetado para o final do ano que vem, 100 bi de dólar. O market cap dela, que é o quanto ela vai... Market cap não, a geração de fluxo de caixa livre dela vai ser maior que o market cap, ou seja, o valor inteiro da Intelbras em um ano. Sim. Ou seja, a capacidade de geração de caixa dela vai ser coisa absurda. Por que isso? Porque ela tem as GPUs dela vendidas até metade de 2025. Já está garantido. Que já está garantido. Sim. Então a gente enxerga o mercado de inteligência artificial recém começando. E quem é que está de fato ganhando dinheiro hoje? Aquela primeira camada que a gente... E a gente vai descendo um pouco nas camadas, assim, análise de empresas, assim, para saber se vale. Agora entra um pouco na questão macro. O Microsoft comprou a OpenAI, comprou 1 bi de dólar. Aí tu olha o faturamento da Microsoft. O faturamento da Microsoft de inteligência artificial, ela cresceu no primeiro trimestre desse ano, 1%. A gente, mas como é que tá? A NVIDIA tá fazendo 27 bi, gerando um caixa absurdo, e a Microsoft está com 1%. E o segundo trimestre, 2%. E a CEO da Microsoft disse, não, é um negócio que vai crescer de uma forma, assim, a longo prazo, mas é um caminho sem volta. Sim. Então, a gente enxerga assim, e aí, mas quem vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro? A gente não sabe ainda, a gente sabe que,
porque foi divulgado, porque foi entregue a mercado e publicado, agora tá dando muito certo, a NVIDIA tá ganhando muito dinheiro. E as demais empresas, Google, Amazon, Microsoft, que investiram muito, né? Sim. Caceta, pode fazer o bi, hein? investiram bilhões em anos, inclusive, né? Exatamente. O CEO da Microsoft comentou que a gente tá vendo nos últimos 5 meses planos de 5 anos, né? Sendo executados. A TSMC diz que vai investir em inteligência só na área dela de inteligência artificial, porque ela é hoje a maior indústria de microchips que tem no mundo. Ela tem um monopólio de 80% aí do mercado. Mas na área de inteligência artificial, é um pequeno pedaço aqui da indústria ainda, e ela já divulgou que nos próximos 5 anos a empresa vai crescer 50% em earnings, em faturamento, só na parte de inteligência artificial. Então a gente vê que é uma escala exponencial que tá por vir, só que a gente não enxerga muito bem ainda como é que as empresas como é que o mercado vai tratar isso. Então a gente olha um pouco de macrodados para saber como é que a gente está e como é que a gente está enxergando. E a NVIDIA, voltando para a NVIDIA aqui, a NVIDIA ela vai, se eu perdi já o cavalo, passando aqui, não entrei, a gente acha que, dependendo de como os principais clientes dela, que 70% da clientela da NVIDIA são esses os Big Four. A segunda camada. A segunda camada. Eles investiram, como falou, investiram pra caceta aqui dentro do mercado de tecnologia, de inteligência artificial. Sim. Só que ainda não conseguem monetizar a inteligência artificial por si só. Sim. Tem um estudo da Microsoft que eles largaram no mercado que, se não me engano, são 380 milhões de assinantes do Microsoft Office 360. Uhum. Se uma parte... E a Microsoft fatura em torno de 90 bi por ano de dólar. Se um percentual, que eu não lembro qual é o percentual agora, a regra de 3, mas aderir à inteligência artificial que eles estão desenvolvendo por $30, já dá 20 bi de dólares a mais dentro do earnings da Microsoft. Então, impacta muito, né? Proporcionalmente falando. Proporcionalmente. Então, a gente vê que o negócio, de fato, pode ser que dê certo. Mas em que momento será que a gente vai enxergar Amazon, Microsoft, Google monetizando isso? Então, a gente tem que... E quando monetizar, vai ser perene? Sim. Vai ser constante? Né? Então, a gente precisa entender um pouco de como é que, a princípio, é um caminho sem volta. Acho que o mercado vai mudar bastante ainda, vai mudar demais. Sim. Eu faço uma referência a como a gente olha a Apple. Quando ontem foi lançado o novo iPhone 15. Sim. Mas quando foi lançado o primeiro iPhone em 2007... Ninguém nem imaginava a proporção que ia tomar isso tudo. E além disso, o principal concorrente dele quem era? BlackBerry. As ações da BlackBerry, nos 8 meses subsequentes, elas dispararam 3 vezes. Dispararam 3 vezes. Subiram 2 vezes mais do que a ação da Apple. Ninguém tava apostando. Porque naquela época ainda o BlackBerry tinha o teclado QWERTY ainda, que você, qualquer coisa eu resolvo um botão, vou apertar um botão. É físico, né? É físico, eu vou tocar um botão. Só que, a tecnologia, você conhece, você pode me explicar como é que funciona melhor, não sei como é que é mudou a tecnologia touch a Apple revolucionou essa parte, e isso começou a dar muito certo. Então a gente vê que, e hoje, BlackBerry não existe mais. E a Apple é uma empresa de mais de $1 trilhão na bolsa. Sim, imagino. O giro que isso tudo pode fazer, né, é fantástico, impressionante, assim, né. E isso da inteligência artificial, a gente tem vários episódios, inclusive, discutindo sobre a parte mais técnica, assim, né? Mas também sempre cutucando um pouco de como isso afeta o mercado, né? Tem alguns cuidados, tecnicamente falando, porque, assim, hoje em dia tem muita gente, em especial empresários, empreendedores, né? Que eles vislumbram muito com a inteligência artificial em alguns aspectos que não é bem isso. Uhum. Então, porque o ChatGPT é mais inteligente que Einstein. A gente já viu coisas assim, sabe? E não é bem isso. O que o ChatGPT faz é juntar palavras. É só isso que ele faz. Usando um algoritmo lá, né? Então, o que ele conhece é só muitas palavras e muitas sequências que ele acha legal. Mas não é de confiança. Então, tem muitas coisas que tu olha, aqui não dá pra botar confiança no que ele tá fazendo. Tanto é que o ChatGPT, por exemplo, dá muita coisa errada. Ele inventa. Teve um caso que apareceu na mídia, um advogado que foi fazer uma defesa de um caso da Avianca, que ele criou uma jurisprudência que o ChatGPT inventou. Eu não sei se foi o ChatGPT ou qual foi a inteligência artificial usada, mas que aquela inteligência inventou a jurisprudência. E aqui cabe quem? A pessoa fazer as devidas análises e o bom senso de conferir o que está acontecendo. Tá certo isso? Não...
E aí é um que eu olho muito, assim, as pessoas, e aí eu coloco na educação também de como é que as pessoas, as pessoas não são letradas ainda de tudo nessa questão. E elas tomam a palavra que sai do ChatGPT Como verdade. como verdade, como Deus. Sim. Isso é um perigo, na verdade, né? Isso é um perigo. Porque o ChatGPT, ele... A palavra de Deus a gente não critica, né? A gente não nem questiona, né? nem questiona a palavra de Deus. Daí, o ChatGPT é muito curioso isso, porque ele tinha uma estratégia que era... Ele nunca dizia que não sabia. Então, se ele não sabia, ele juntava palavras que ele achava que era o que tu queria ouvir. E funcionava, porque se tu tá tendo uma conversa ali, tá, tudo bem. Agora, se faz uma pergunta que é real, então tinha um exemplo que eu até citei no vídeo que eu trouxe, que era... Eu perguntei pra ele qual era a cotação do real. Ele inventou o número. Ele disse pra mim, o dólar pro real tá R$3. Inventou o número. Ele não te disse que não sabe. E não tem como ele saber, porque ele nem conecta na internet pra perguntar. Ele não consulta a internet, né? Ele usa tudo baseado em dados que ele tem armazenado. Então, daí o pessoal começou a evoluir ele pra saber dizer que não sabe. Então, quando tem alguma pergunta que ele não tem como saber, ele diz, olha só, eu não tenho essa resposta. E aí as pessoas que estavam vislumbradas começaram a xingar ele, dizendo que ele tava ficando burro. Mas ele não tava ficando burro, agora ele tá ficando mais inteligente. Porque agora ele sabe dizer, olha só, isso aqui tu precisa procurar, né? Mas a gente vê alguns alertas tocando dentro de algumas empresas, vou trazer o Google aqui como exemplo, tá? Uhum. Porque assim, tem áreas que essas empresas entram ou que não conseguem entrar. Então, eu sempre trago também que o Google, por exemplo, na área de redes sociais, ele não consegue entrar, né? Então, o Google já tentou múltiplas vezes entrar nas redes sociais e não consegue. Não, teve o Circles, teve o Wave, teve, né, N maneiras diferentes de ele tentar entrar e não vinga. E chegou um ponto que eles meio que desistiram, né? Meio que desistiram de ter redes sociais do Google, assim, né? E tudo bem. Só que o mesmo acontece nas buscas. As outras empresas meio que, elas não conseguem emplacar um buscador que consiga bater os 90 e tantos % de buscas que o Google tem, né? Do mercado. Isso é a época do KD. Quando o Google chegou, ele engoliu todo mundo. E hoje tem o Bing e tal, mas tipo, né? E o mesmo acontece com Maps, por exemplo, né? Então o mapa hoje é da Apple ou do Google. Então tem uns monopólios que surgiram ao natural, digamos assim, mas que eles estão sempre tentando tomar uma parte ou outra. Como a Microsoft sabe que com busca ela não vai conseguir vencer o Google, do mesmo jeito que o Google não vai conseguir vencer as redes sociais, o que a Microsoft fez? Ela apostou numa outra coisa que é a inteligência artificial para busca. Então, para o Google, isso é uma coisa bem relevante e acelerou o investimento do Google em inteligência artificial, porque hoje, quando tu quer saber uma coisa, tu pergunta para o Google, ele te traz uma lista de links que tu vai ter que clicar e ler, e buscar a tua resposta. Sim. Numa inteligência artificial, tu pergunta para o Bing e ele vai te dizer, olha só, eu achei nesses 10 sites aqui, ou eu tenho na minha base de conhecimento, vou te dar um resumo já te explicando tudo que tu quer. Então, pro Google, isso acaba sendo uma ameaça. Por que tu vai ver um monte de link com propaganda no meio, quando tu pode fazer uma pergunta e receber uma resposta direta já com um resuminho, O né? ChatGPT democratizou o acesso à inteligência artificial. Exato. O que ele fez foi isso. Até porque a tecnologia dele não é nova. Ela tem décadas, né? Se não me engano, mais de 80 anos, né? Sim, a teoria por trás dela é muito antiga. Sim. Então, o que eles fizeram foi, pegaram um monte de dados, inclusive alguns bem questionáveis eticamente falando, porque eles tomaram dados e é isso. E curiosamente, a gente gerou, uma informação que eu acompanho, no primeiro trimestre desse ano, a gente gerou mais dados do que nos últimos 120 mil anos. Nossa, imagina. Ou seja, desde a história da humanidade até o final do século XX, no primeiro trimestre desse ano, a gente gerou mais dados catalogados, estruturados, que o ChatGPT acessa. Sim. No primeiro tri. Multiplica isso pelo tempo. Sim, é uma coisa exponencial. É exponencial. Sim. E a gente vê também, quando o ChatGPT foi criado, quando a inteligência artificial foi criada, lá antes mesmo do próprio computador pessoal, né, a gente não tinha algumas questões, a gente não tinha os computadores, a velocidade dos computadores, eram, não sei quantas vezes mais lentos, não tinha, eles não eram conectados em rede. Claro. E não tinham dados pessoais, eu acho. E não tinham dados pessoais. É uma outra camada, assim, né? Hoje na tecnologia tudo são camadas, né? Então, a gente comentou da lâmpada ali, né? Tu tem computadores e o celular e tudo mais funcionam por causa desde as invenções. E tu chama ainda de conta de luz. A gente ainda chama de conta de luz, né? E é curioso, por exemplo, o GPS só funciona por causa da relatividade de Einstein, sei lá. O qual ele só chegou nisso por causa de Isaac Newton. E assim tu consegue ir em camadas, né? Exatamente. E a gente usa tudo ao natural hoje, como um celular na palma da mão que tem um poder de processamento de milhares ENIACs, lá, foram os primeiros computadores. E isso tudo é muito curioso. E eu acho que, inclusive, o meio financeiro foi assim também. Porque as primeiras bolsas, os primeiros movimentos que surgiram para tentar organizar isso, né? Porque era uma loucura, né? Até, sei lá, estamos falando aqui de 1 ou 2 séculos atrás, né? Quando começou realmente a surgirem as primeiras movimentações nesse sentido. E tomou mais seriedade, né? E aí agora a gente
teve toda uma camada das criptomoedas, que teve um boom e agora meio que ficou um pouco mais morno agora, né? A gente olha até, assim, olhando inteligência artificial e mercado financeiro na prática, assim, a gente vê que existem modelos criados por inteligências artificiais que podem, ou de certa maneira, eles tendem a interpretar qual será o comportamento de bolsa e dólar futuro. Uhum. E a gente vê, se a gente for pegar na média lá dos 22 dias, 21 dias úteis no mês, os modelos criados pela inteligência artificial, eles acertam até mais vezes do que eles erram. Uhum. Só que quantas eles erram pra valer. e esse é o problema. E aí as pessoas, às vezes, tomam como verdade aquilo que está sendo dito pela inteligência artificial. Sim. E não criticam aquilo que está sendo colocado. Uhum. Mas quando errar, ter quebradeira no mercado. Então, por isso que tem que ter um cuidado de como é que a inteligência artificial dentro do mercado financeiro vai ser de fato aplicada. Ela já começou a ser aplicada, mas aqui precisa entrar de uma maneira um pouco mais cautelosa para saber, claro, mas não errar a mão. Sim. Eu acho que esse é o ponto, isso que eu comentei sobre as pessoas estarem se vislumbrando, assim, achando maravilhoso e não estão questionando, né? Porque até os filmes nos educaram a pensar que uma inteligência artificial vai ser superior, né? Então a gente acha que eles olham para isso, ó, se o ChatGPT disse, ele tem dados de milhões de informações e tudo mais que eu não tenho, né? Então eu vou acreditar. Mas tem que questionar. O mercado, assim, a gente olha assim, pô, onde é que a inteligência artificial, de fato, ela tem um peso maior que a gente enxerga, que talvez que seja um próximo grande movimento aqui. A gente vê um movimento na área da saúde, Uhum, sim. Hospitais, diagnósticos. Imagina a inteligência artificial desvendando aqui, ou colocando a vacina do Covid em 2 dias, que levou 1 ano. Sim. Daqui a pouco a gente precisa utilizar isso como uma forma mais inteligente. Como é que a gente vai, de fato, aplicar ela? Isso pro meio farmacêutico, por exemplo, até conectando em bolsa também de valores, né? Influencia muito. As primeiras empresas que conseguirem investir e ter isso com uma boa qualidade, boa assertividade, vão com certeza ganhar uma fatia forte do mercado. Né? Sim e não. Por 2 motivos onde é que eu olho isso aqui. Eu acho que sim. Tem até uma frase do Bill Gates que ele fala que o mercado tende a superestimar os movimentos de curto prazo e subestimar o mercado de longo prazo. Sim. Então a gente olha o mercado. Pode ser que no primeiro momento o negócio porre, bomba, mas de fato vai ser consistente, vai ser sustentável aquilo que foi. Não vai daqui a pouco desmanchar, vai ser um castelo de carta que vai montar e depois cair. Então precisa ser. Acho que sim. Acho que a inteligência artificial tá aí e vai acontecer muita coisa ainda. Eu acho que o nosso futuro ele vai ser, de fato, completamente diferente. A gente não consegue nem imaginar o que pode acontecer. Um dos grandes vencedores que a gente olha no mercado, assim, da luz, vou dar outro exemplo aqui, é a Coca-Cola. Se dá qualquer esquina aqui, você tem uma Coca-Cola gelada. Por que aquela gelada? Por causa da energia elétrica. Sim, então, não teria o mercado. Aquela coquinha gelada, aquela cerveja bem gelada. Então, você sabe que tem vencedores. Né? E tem vencedores para essa corrida aqui que a gente nem imagina que pode acontecer. Então, acho que sim, a inteligência artificial vai mudar e vai criar uma disrupção absurda no mercado. Absurda. Sim. E é tudo muito rápido, né? A gente tá falando de poucos anos aqui. Talvez um futuro de curto para médio prazo a gente já vai estar enxergando mudanças drásticas, né? Em como os mercados funcionam ou lidam. Até por causa dessa empolgação que tá todo mundo com a inteligência artificial. Eu queria entender o que eu já vi esses movimentos, e daí tu deve ter visto muito mais do que eu possa ter percebido, que é aquela onda que tu tem, que é uma explosão e depois cai e fica num platô que é o meio caminho, né? Exatamente. Então, por exemplo, aconteceu isso muito com criptomoedas. Teve uma explosão, criptomoedas, o futuro, o dinheiro vai deixar de existir. Daí depois caiu um monte, depois se estabilizou no platô, né? E a gente vê isso com algumas outras coisas, e eu citei há pouco, antes da gente falar aqui, né, sobre os pedacinhos de um certo banco que estava vendendo pedacinhos, foi a mesma coisa, né? Explodiu, foi o banco mais valioso do Brasil e tudo mais, e depois, pum, caiu um monte e depois se estabilizou. Exatamente. Será que isso vai rolar também com a inteligência artificial, que agora está explodindo, né? Agora tá todo mundo achando a maior maravilha do mundo. Será que vai haver um momento que vão dizer, putz, não era o que eu pensava, e depois vai chegar num momento que, agora a gente consegue usar isso aqui para valer? Sim, e eu faço um gancho aquilo que eu comentei, um pouco de como é que é a inteligência artificial nessas empresas que até hoje são as grandes vencedoras. Deu boom na NVIDIA, que tá todo mundo vendo aqui, ela deu um boom. No primeiro tri desse ano, ela divulgou um número de... Era previsto divulgar uma receita de 11 bi, ela divulgou 13 bi. Legal. Tá, e se daqui pra frente ela vai continuar, ela vai entregar 100 bi. Tá dado que os números que já tem
de GPUs vendidas que vai ser, até então, $100 bilhões. Tá, e depois? E se continuar, e se o mercado entender que a projeção que ela está entregando vai ser aquilo, de fato, que vai ser entregue, isso vai ser ótimo. Porque isso vai te dar um pouco mais de visibilidade para o mercado. Sim. Eu acho que, sim, tem um boom aqui, mas a gente não consegue entender. Volto com o exemplo que eu dei aqui da Apple e da BlackBerry. A gente não sabe muito bem como é que isso tá, em que momento que a gente tá. O que a gente sabe é que de fato, a tecnologia que ela vai mudar completamente a forma de a gente conseguir. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Qual é a possibilidade da inteligência artificial aumentar o desemprego? E pior, não é aumentar o desemprego, é tornar aquela pessoa completamente inempregável. Sim. Tirar ela do mercado mesmo, né? Completamente. A gente olha a taxa de desemprego do país, a taxa estava em final de 2021 estava em 14%, ela veio caindo, foi para 7,9%, agora voltou para 8,6% e agora foi divulgado recentemente 8%. O desemprego é saudável dentro de uma economia. Vamos olhar o setor macro. Ele flutua, né? Ele flutua. Assim. O que não pode acontecer é ter o desemprego demais, que gera muita pobreza, Uhum. ou ter pleno emprego. Digamos, no Brasil aqui seria uma taxa de desemprego abaixo de 4%. Uhum. Isso é ruim para a economia. Inflação, é bom ou é ruim? Se te perguntar. Também tem seu equilíbrio, porque tu pensa em investimento e tu pensa no rendimento. A inflação, ela é o que gera, assim, a inflação ela tem que ter para ter crescimento do PIB, para ter criação de renda, para as coisas criarem valor. A pior coisa para acontecer é deflação. Imagina o teu celular que vale R$1.000, vamos botar lá para vender. Não tá vendendo, agora vamos botar 900. Ah, não tá vendendo, vamos botar 800. Aí o teu ativo vai diminuindo. É deflação. Sim. Pô, eu comprei por 800, agora tô vendendo já por 600. Então, pô, tem que ver que dentro do mercado, assim, olhando para a inteligência artificial, o que a gente tem de impacto no mercado, e aí isso pode escorregar aqui para as empresas, assim, a gente olha, e impacto também na nossa vida, é um pouco do como é que a gente olha macroeconomicamente o desemprego. Mas na ótica também de entender o que isso vai aumentar de produtividade e eficiência dentro daquela indústria. Algumas coisas, sim, a gente sabe que algumas profissões vão acabar, assim, da mesma forma que... Vão, no mínimo, mudar drasticamente. Né? Vão mudar, no mínimo mudar. Ou algumas vão... Tem um dado que eu acompanho, assim, que foi divulgado quando saiu esse boom da inteligência artificial. Tem uma carta que foi divulgada por uma das gestoras. Depois da década de 60, não teve nenhuma tecnologia que saiu ao mercado que aumentou produtividade e eficiência e ocasionou pleno desemprego. Nenhuma. Então, por que acontece isso? Porque as profissões vão se adaptando. Sim. É meio que Darwin, assim, né? Sobrevive mais forte, vão se adaptando. Tem que se adaptar. E as pessoas tendem a encontrar as oportunidades ali no meio também. E aí o meu receio é, daqui a pouco, ter uma camada daquela população que não consiga. E a gente olhando aqui pro nosso... Vamos olhar aqui um pouco pro nosso dia a dia. A gente faz parte que a gente enxergando um pouco do que a gente conversa. Você falou, vou para os Estados Unidos, vou algumas vezes lá, então a gente acaba transitando em algum meio social que talvez aqui o impacto da inteligência artificial não vai ser tão relevante. Porque a gente acaba entendendo, querendo se aperfeiçoar, fazendo link com tudo que a gente fez, né? Então, o problema que a gente vê são as pessoas daqui a pouco um pouco mais idosas, que daqui a pouco não tem a capacidade, não tem o interesse de entrar dentro de uma tecnologia mais... E essas pessoas vão acabar e também que sendo engolidas, né? Sim, e tem uma questão também que essas adaptações elas estão cada vez mais rápidas. Cada vez as pessoas precisam ter mais agilidade em se adaptar, né? E esse é um dos casos. Daqui a pouco antes uma área ser engolida, levava uma década, digamos. Então havia um tempo para essa área, para as pessoas dessa área se adaptarem, se desenvolverem, né? Agora a gente está falando de talvez em 3 anos uma área ser engolida, sabe? Então talvez as pessoas não tenham tempo nem para se adequar, né? Ou para encontrar uma solução. E daí, se tu tem muitas pessoas que não conseguem voltar para o mercado de outra forma, é ruim para a economia também, porque elas não conseguem nem ter capital para girar, né? Exatamente. Se endividam, né? Aí cria um outro problema dentro de uma sociedade. Sim. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que é bom desemprego, não estou dizendo que o desemprego ele tem que ser dentro da sua possibilidade, ele tem que ser equilibrado, você falou, para que a economia, para que você não tenha... O pleno emprego, até não comentei, mas por que é ruim o pleno emprego? Porque todo mundo empregado.
todo mundo tá com... Ninguém gira mais. Aí, pô, eu tô trabalhando aqui na XP e vem lá, um banco. Pô, André, tu tá ganhando, dá um exemplo qualquer aqui, sei lá, R$1.000 por mês. Pô, vem trabalhar comigo pra ganhar R$500. Não. Então, você percebe que daí a questão do salário vai ficar cada vez... Você imagina, pô, eu só vou sair de um lugar se eu vou conseguir ganhar mais. E se eu não ganhar... O play emprego causa isso. Sim. E aí, não, mas pô, se paga 1.500, mas tem um lugar que vai pagar 2.000. Acaba leiloando, né? E começa a leiloar. Sim. E esse é um dos problemas de ter pleno emprego na economia. Sim. Eu acho que o equilíbrio é muito importante, assim, também porque o desemprego é um problema muito sério, né? Mas se a gente tem o desemprego sob controle, assim, essa flutuação, tu não tem a mesma pessoa desempregada por muito tempo. O que tu tem é a pessoa girando, ela acaba sendo empregada, outra acaba sendo desempregada, né? Então tem um giro. Quando tu tem um desemprego muito alto, tu acaba tendo as pessoas desempregadas por mais tempo. E isso acaba impactando muito mais a vida delas e também a economia, né? E o desemprego faz com que as pessoas saiam de uma zona de conforto. Busquem... A própria profissionalização. Justamente. Sim. É interessante. Espero que a inteligência artificial acabe ajudando mais do que prejudicando, né? Acho que tem uma tendência aí, assim, porque a gente ainda não sabe nem todas as coisas que a gente pode fazer com ela, né? Então vai ter desde pessoas descobrindo como usá-la até como desenvolver ela, e provavelmente tem pessoas tendo ideias mirabolantes que a gente nem imagina pra usar ela e serem os próximos unicórnios aí do mercado também. É verdade, eu quero conhecer bastante gente desse mercado aí, porque eu acho que é um mercado que tem um viés muito positivo. Tem sim. A gente chegou ao fim aqui, então, do The C-Level Show, tá? Hoje a gente recebeu, então, o André Ozovski, assessor de investimento na Manchester. Eu tava falando errado o nome da empresa, Manchester, né? Manchester, né? Mas é Manchester Investimentos mesmo. E depois dessa aula aí, foi muito legal esse papo, né? Só tenho a agradecer pela tua participação aqui. Muito bom, muito obrigado. Eu agradeço, Felipe. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha mais oportunidade para conversar mais. Essas conversas são sempre muito legais, né? E para não perder os próximos episódios, então, não esqueçam de se inscrever, né? Nós temos canais, nós temos ali, tem o sininho para receber as notificações. Acompanhe a gente, né, no podcast. Também acompanhe a gente em vídeo, que espero que tenha ficado bem legal aí. E o episódio de hoje, então, contou com a mediação do Felipe Nascimento, que sou eu, né? Com a pesquisa e roteiro do Leonardo Cato e técnica do Felipe Vilela. Ambos são da Padrinho Conteúdo e a coordenação é da gerente de conteúdo também da Padrinho, Dandara Flores. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado pessoal aí por ter assistido e até a próxima. Obrigado.